Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nessa sexta-feira nós iremos falar sobre o quinto mandamento da lei de Deus, que é não matar. Hoje em dia, nos nossos dias atuais, durante a semana, no final de semana também, todos os dias, nós escutamos muitas notícias relacionadas a esse mandamento, infelizmente. Nos noticiários, nas redes sociais, na nossa própria vizinhança, diversas vezes as notícias que mais correm são sobre isso, sobre uma morte, sobre um homicídio, sobre alguma situação como essa. Mas quando a gente fala desse mandamento, a gente precisa entender que não existe só essa forma de matar. Hoje, com os avanços tecnológicos, as formas de matar têm se desenvolvido cada vez mais, infelizmente também. Mas quando a gente fala de matar e de descumprir esse mandamento, a gente precisa entender que talvez todos nós já tenhamos feito isso sem perceber. A gente, quando fala alguma coisa que ofende o outro, xinga o outro, fala algo que o decepciona, que o deixa triste, que faz alguma pessoa se sentir julgado, muitas vezes a gente mata aquela pessoa internamente. E isso também é uma afronta a esse mandamento, é um pecado contra esse mandamento. E nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, para que a gente não entre na zona de conforto de achar que nós não matamos ninguém, graças a Deus, mas muitas vezes nós estamos matando o outro internamente através das nossas palavras, das nossas atitudes, coisas que não convêm para nós como católicos. Por isso, nós precisamos nos atentar a tudo aquilo que esse mandamento quer dizer. E para iniciar essa catequese, eu gostaria de ler para vocês como está dizendo no próprio Catecismo da Igreja Católica, no começo, quando fala sobre o quinto mandamento. E o Catecismo, ele traz uma passagem da Bíblia, que está em Mateus 5, 21, 22. E a passagem diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quando a gente vê essa passagem, a gente já percebe que não existe só um pecado contra esse mandamento. Aqui fala que quem cometer homicídio deverá responder no tribunal, cometer um crime, mas também quem tratar seu irmão com raiva. E talvez nós, no momento de chateação, de raiva, tratamos alguém mal. E esse tratar alguém mal o deixou tão triste, tão abatido, tão decepcionado, que a gente descumpriu esse mandamento de alguma forma. Então, que a gente possa todos os dias ter esse cuidado, não apenas com o sentido literal do não matar, mas com as nossas atitudes constantes para que a gente não descumpra esse mandamento. Mas tratando, literalmente, no sentido do matar que o mandamento traz também, a gente precisa entender que existem outras formas. E hoje em dia, a gente tem visto que essas formas têm se tornado as principais formas de morte, de matar alguém no mundo. E uma delas é o aborto. E aqui no Catecismo, no parágrafo 2270, o Catecismo traz sobre o aborto dizendo assim: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Ou seja, desde o momento da concepção daquela criança, ainda que para muitos, de acordo com a ciência, ali ainda não seja um bebê, ainda não seja uma criança, talvez não seja um ser vivo, mas para nós católicos ali já há uma vida.
E é essa vida que deve ser cuidada e respeitada. Nós sabemos que hoje em dia as causas do aborto têm sido várias. Não apenas uma irresponsabilidade talvez dos pais, uma gravidez não planejada, mas nós temos visto muitas vezes também causado por um abuso que alguém sofreu, talvez até uma criança. E nós, como católicos, devemos dar apoio a essas pessoas e ajudá-las a enfrentar essa situação, mas não cometendo aborto, e sim salvando a vida dessa criança que não tem culpa por nada que aconteceu ali externamente ao ventre de sua mãe. Uma outra forma também de descumprir esse mandamento é a eutanásia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas também no catecismo nós falamos um pouco da eutanásia, e aqui no parágrafo 2276 o catecismo traz a eutanásia como assim: as pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levarem uma vida tão normal quanto possível. E posteriormente diz: sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Ela é moralmente inadmissível. E hoje em dia também existem muitos casos de eutanásia, em que a família ou talvez os médicos indicam que se desliguem os aparelhos, que façam alguma coisa talvez para induzir que aquela pessoa já morra, alegando que dessa forma a pessoa vai descansar. Mas nós, como cristãos, como católicos, não devemos concordar com isso também. Quantos casos nós já ouvimos falar de pessoas que no último momento, já desacreditadas pelos médicos, conseguiram se salvar, se recuperar? Tudo graças a Deus, por um milagre de Deus. Então nós não podemos concordar com nenhuma dessas formas de morte, porque tudo isso vai contra os mandamentos e contra o querer de Deus para a vida daquelas pessoas. Nós devemos aceitar o fim natural da vida no tempo e conforme a vontade de Deus. E o catecismo também traz o suicídio, que também é uma outra forma de descumprir esse mandamento. E hoje nós temos visto muitos casos de suicídio, inclusive no Brasil, muitas vezes causados por outros problemas, como depressão, ansiedade, que são problemas que existem, que são sérios, que muitas vezes não são muito tratados pelas pessoas, são vistos como coisas insignificantes, vistos como besteiras, mas que não são. E o nosso papel é ajudar as pessoas que passam por isso, aconselhá-las de forma boa, de forma correta, iluminados pelo Espírito Santo, para que essas pessoas não venham a cometer o suicídio, que é também uma forma muito triste que nós temos de morte e que vem acontecendo muito. E o nosso papel é não ficar parados, é ajudar as pessoas para que isso não mais aconteça. E o catecismo fala muito mais sobre esse mandamento. Eu aconselho a vocês a darem uma lida, darem uma estudada, para aprofundarem ainda mais sobre o que significa realmente não matar. Mas como eu disse no começo, que nós possamos fazer a nossa parte, ajudando pessoas que pensam em fazer isso, pensam em abortar, pensam em cometer suicídio, ou pensam até mesmo em matar alguma outra pessoa. Mas que nós possamos também ter cuidado para que a gente não faça isso, através das nossas palavras, dos nossos julgamentos, da nossa forma de ser, que a gente não cometa pecados contra esse mandamento. E para finalizar essa nossa catequese de hoje, nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora e também a toda a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que nos ajude constantemente a não descumprir nenhum dos mandamentos, em especial esse, e a ajudar todas as pessoas que pensam em cometer alguns desses atos que nós falamos nesse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então aqui nós finalizamos mais um vídeo, onde nós falamos sobre o 5º mandamento, e nós nos encontramos no próximo, onde nós vamos falar sobre o 6º mandamento, se Deus quiser.